Evangelho, eu nunca tinha pisado numa igreja, irmão. Eu tinha uma vida muito louca. Aos 12 anos de idade eu perdi meu pai assassinado e ele faleceu nos meus braços a caminho do Hospital São José. E aquela tragédia, aquele impacto para um adolescente, uma criança, sabe, foi totalmente catastrófico, a ponto de tirar o meu chão, tirar minhas referências todas e eu ficar perdido dentro de mim mesmo, achando uma referência para, de alguma forma, seguir um caminho. Mas o único caminho que eu encontrei foi o caminho da esquina da minha casa, onde todo mundo se reunia ali no bairro Santo Antônio, na área verde, conhecido como Peixe Frito, e todo mundo se encontrava na esquina da minha casa. Era o caminho mais perto que eu tinha. E ali eu conheci as drogas, ali com 13 anos de idade, eu acabei experimentando maconha, e aí a maconha é uma droga progressiva, não fica só nela, fui pro álcool, fui pra cocaína, e acabei conhecendo o crack, que foi onde minha vida se desgraçou por completo. Então, dos 14 anos aos 18 anos de idade, eu tive essa vida totalmente marginalizada, distante do propósito do Pai para mim. Vivendo um dia depois do outro, naquela busca por um saciar de uma sede que nunca acabava. Era uma droga que eu não sabia como fazer para controlá-la, eu estava totalmente descontrolado, era dia e noite, roubando, indo para a boca buscar droga para saciar aquele vício. Vocês têm contato próximo aqui, sabem como é que é a realidade de um usuário de uma droga química, um crack, que é, para mim, uma das expressões mais terríveis, que é o inferno, sabe, porque fazia eu roubar minha própria mãe, que ficou viúva, com 3 filhos de menor para criar, e eu tinha essa audácia de ir na carteira dela, tirar o dinheirinho que ela tinha para comprar comida para a semana. Eu tive o estado que essa droga nos conduz, nos leva, sabe, de degradação de valores e princípios. Tu não considera mais ninguém, nem a tua própria mãe. E não falo isso para condenar quem hoje está no uso, porque eu já estive, cara. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu uma nova chance. O Senhor se apresentou para mim como aquele pai que eu tinha perdido, e de repente, na minha busca, sabe, alucinada, desenfreada, tentando sanar aquele buraco que ficou, não sabia como preencher aquela lacuna. Meu pai era um pai presente, era um pai que, pelos 12 anos que eu tive de vida próximo dele, eu aprendi tudo aquilo que hoje eu reverbero na minha casa para os meus filhos. Aprendi muito com meu pai, de cuidado, me ensinou desde cedo a trabalhar. Com 8 anos de idade eu já trabalhava. Quando ele faleceu com 12 anos eu já tinha trabalhado tudo que você imagina, vendia picolé, vendia torradinho lá no campo do Criciúma, fazia de tudo para ajudar minha família, catava latinha, papelão, vendia, ajudava, dava todo o valor para ajudar a minha casa. Meus pais eram bem precários financeiramente falando. E quando eu tive a oportunidade de me encontrar com o Senhor naquela noite de 2002, mês de agosto, estava completando 18 anos, o Senhor me chamou não para mim fazer parte de uma religião. Ele não se apresentou como um divino para mim. Quando eu botei meus pés naquela porta, a primeira coisa que eu recebi foi um abraço. Aquele abraço já me despontou, irmão. Porque a gente que está na rua, não corre na vida louca, não existe afeto, não existe carinho. A vida machuca, bate forte. E eu já estava escaldado com tudo e todos. E quando eu entro pelaquela porta, alguém vai e me abraça do jeito que eu estava 3 noites na festa do vinho, usando crack, roubando, vivendo como um escravo, literalmente. E alguém me dá um abraço, ali eu já me desarmei. Eu entrei, sentei no meio do povo, e o pastor começou a compartilhar a palavra, e aquelas palavras começaram a fazer todo sentido, como se o pastor conhecesse a minha vida pelo lado de dentro. Coisa que eu nunca tinha parado para compartilhar o meu sentimento, sabe, a minha psique, a minha alma, o meu coração nunca tinha revelado os meus problemas para ninguém. Sempre vivi carreira solo, eu mesmo, fumando, roubando e fazendo o que dava para fazer. Sobrevivente até os 18 anos de idade. Mas aquele pastor, quando começou a falar do Evangelho, aquelas palavras entravam na minha vida como, sabe, sentenças, medidas da eternidade, revelando quem eu realmente era, não a condição atual que eu estava vivendo. E foi descortinando, irmão, dentro do meu coração, uma realidade que até então para mim não era tangível, não era palpável, eu nunca tinha experimentado aquilo. E foi um impacto tão forte que eu chorei como criança a noite inteira, durante todo o culto, de soluçar, de me babar todo. E falei, cara, o que está acontecendo comigo? Morrendo de vergonha, porque eu nunca tinha chorado na frente de ninguém, inclusive no velório do meu pai, não conseguia chorar, engoli o luto, tentei ficar firme. E naquele dia eu desarmei meu coração e chorei, eu não sabia o que era aquilo. Mas nunca mais voltei a ser quem eu era antes de entrar naquele lugar. Fazem 23 anos que eu entreguei minha vida para Cristo, e aí Ele restituiu aquilo que eu quero compartilhar nessa noite com vocês, que está lá em Efésios,
quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 14.